Oremos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por estarmos aqui nesse momento para estudarmos essa mensagem tão importante que é a mensagem do terceiro anjo, Pai. É a mensagem que nós precisamos compreender para levá-la ao mundo. Então, pedimos ao Senhor que nós possamos ler, compreender e que nosso entendimento seja aberto para as Escrituras. Precisamos compreender tudo na Bíblia. Então, lhe pedimos, ó Pai, que, pelo poder do Senhor e em teu nome, que nossa mente seja aberta. Todas essas bênçãos nós pedimos e agradecemos. Obrigado porque o Senhor também guardou todo mundo aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós precisamos hoje entender, nós vamos falar sobre a mente de Cristo e a mente natural. Então, nós precisamos compreender, através desse estudo, né, biblicamente, então nós vamos falar os versos bíblicos, para que você possa anotar, desde o início já iremos iniciar assim, já iremos iniciar com os textos bíblicos, ok? Para que a gente possa já começar a perceber dentro da Bíblia essas coisas. Se você quiser anotar, vamos começar com 3 versículos bíblicos, tá bom? Quais são os 3 versículos? Se você quiser já estiver anotando, 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Por quê? Porque são esses 3 versos que já vão trazer um parâmetro para nós sobre o que é a mente de Cristo. Porque vamos falar sobre a mente natural e a mente de Cristo. Então vamos ver aqui o que está escrito aqui no livro de 1 Coríntios, você pode abrir na sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Olha só o que está escrito aqui. Diz assim, 1 Coríntios 2, 16. Diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, a Bíblia apresenta aqui em 1 Coríntios 2, 16, o apóstolo Paulo dizendo, nós temos a mente de Cristo. Agora, veja só Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, talvez algumas traduções vão dizer, a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Então, a Bíblia está mostrando a possibilidade dos seres humanos viverem com a mente de Cristo. Isso é fantástico. Vamos ver então mais um texto, Romanos capítulo 12, e hoje nós vamos entender como que essa mente opera, como que ela funciona no ser humano, né? Como o ser humano recebe a mente de Cristo, e nós vamos ver na prática o que é uma pessoa que tem uma mente natural. E hoje, meus amados, nós vamos ter a oportunidade de forma individual de realmente percebermos se nós já temos a mente de Cristo ou se nossa mente ainda é uma mente natural. Nós vamos ver isso de forma bem clara. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim, ó, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou vossa mente, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a Bíblia diz para sermos renovados em nossa mente, ou seja, uma renovação, tornar aquilo novo. Então, é isso que nós precisamos. Por que nós precisamos que nossa mente seja renovada, ou seja, de uma nova mente? Nós vamos perceber isso de forma bem clara. Vamos começar, então, a leitura das partes do capítulo, porque nós já vimos no Sermão 11 que Cristo tinha essa mente, né? É a mente de Cristo. E essa mente de Cristo fez o que com Cristo? Então ele já começa perguntando isso. Essa mente que estava em Cristo o fez o quê? Esvaziar-se de si mesmo. E o que veio em seguida? Ele ficou cheio de Deus. Quando essa mente que estava nele for nossa e fizer em nós o que fez em Cristo, ou seja, esvaziar-nos do eu, o que preencherá o lugar? Deus em Cristo nos preencherá. Dessa forma, Deus em Cristo habita em nós, mas o eu deve sair do caminho. Então, o primeiro ponto, querido, para quem quiser anotar, por qual a necessidade da mente de Cristo? Qual a necessidade, o que a mente de Cristo vai começar a fazer em nós? A mente de Cristo levou Cristo, né, a esvaziar-se de si mesmo. Então, quando nós recebemos a mente de Cristo, veja que ela diz, a palavra de Deus aqui está dizendo que nós temos a mente de Cristo. O que é que a mente de Cristo faz? Nos esvazia do nosso eu. Então, só repetindo, quais foram os textos bíblicos que a gente utilizou? Nós acabamos de ler aqui Romanos 12,
verso 2. Quais foram os textos que a gente leu? Nós lemos 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16 e Filipenses 2, 5. O material, queridos, lembrando, eu vou mandar um material para vocês quando terminar a live, né? Nos grupos eu vou estar mandando o material do estudo de hoje, que é o capítulo 12, né? Com 20 perguntas. O estudo de hoje vai ter 20 perguntas e respostas, cada pergunta com 3 versículos bíblicos, e esses versículos estão lá. Então é um material muito rico, vou estar mandando para vocês pela graça de Jesus. Vem a pergunta e vem a resposta bem detalhada, para você poder realmente estudar essa mensagem cada vez mais, para você levar isso para o mundo também. Então, veja. Então, nós precisamos da mente de Cristo. O que é que a mente de Cristo faz? Ela esvazia-se de si mesma. Então, para que você receba a plenitude do Espírito Santo, o seu eu tem que estar fora. Deus não pode habitar com você. Ele não vai dividir o trono do seu coração. Então, enquanto o eu estiver ali dentro, Deus não pode habitar. Então, o que é que Deus quer? Deus quer que haja um esvaziamento. Quando o eu está esvaziado, quando está vazio o vaso, aí o Espírito desce com a plenitude. Então, a mente de Cristo vai levar você a fazer isso, primeiramente. Agora, nós vamos entender uma coisa. Que mente se encontra em nós? A mente controlada pelo eu. O que essa mente faz? Ela exalta o eu. Nós vamos ver isso na Bíblia. Antes de mais nada, que tipo de mente é essa que temos? A mente natural. O ser humano tem uma mente natural e ele precisa de uma outra mente. Ele precisa ter a mente que estava em Cristo. Mas essa mente que está em Cristo só pode esvaziar do eu a pessoa em quem tal mente habita. Não podemos concluir inevitavelmente que nossa mente natural não passa de uma mente cheia do eu? Então essa é a nossa condição, queridos. Em Adão, é isso que nós herdamos. Uma mente que só pensa em si mesma. Uma mente cheia do eu. Entende? Então, essa mente, queridos, é impossível. Nós vamos ver biblicamente que enquanto essa mente estiver em nós, a mente natural, não tem como a gente servir a Deus, porque nós teremos inimizade com Deus. Tudo que Deus pedir para mim, se eu tiver uma mente natural, eu vou ter um choque, eu vou ter um problema ali, porque eu não quero fazer o que Deus está falando. Então, a mente natural, ela é inimiga de Deus. Nós vamos ver isso. Então, para que haja um verdadeiro serviço, um serviço de amor, a fé e o amor puros, né, a obediência, precisa haver a mente de Cristo. Porque a mente do homem natural, ela não vai fazer isso. E nós vamos perceber a palavra de Deus nos mostrando essa realidade. Quando que a gente começa a ver o princípio da mente natural? Está lá em Gênesis, ó. Se você quiser abrir aí em Gênesis capítulo 3, a mente natural, ela começa onde? Nós vamos ver, vamos colocar o raio-x aqui da mente natural. Então, abra sua Bíblia rapidinho aí em Gênesis capítulo 3. Olha, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Queridos, vamos entender o seguinte, ó. Quando nós falamos, a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Em outras palavras, o que a Bíblia está explicando para nós? Você só pronuncia algo que você já cogitou aquilo no coração. Você já amadureceu aquilo dentro de si, por isso você está falando. Então, o que você pronuncia é aquilo que você já pensou antes. Então, as palavras, elas são um produto do pensamento. Ou seja, as palavras são um produto da mente. Ok? Então, o início, quando é que começa as palavras? Começa na mente. Você pensa o que você vai falar, e então você fala. Correto? Então, quando Satanás aqui apareceu no capítulo 3 de Gênesis, e ele falou com Eva, perceba que aquelas palavras foram bem articuladas, foram palavras bem pensadas nisso. Né? E o Espírito de Profecia diz, inclusive, que ele ficou sozinho, pensando no que como ele iria tentar Adão e Eva. Então, quando Satanás apareceu e falou, é certo que não morrereis, né? Certamente não morrereis, aquelas palavras refletiam o desígnio de Satanás para a humanidade. Então, o que Satanás pensou, o fruto, o produto da mente satânica, da mente de Satanás, foi colocado para fora para Eva. Certamente não morrereis. O que Deus falou para Adão e Eva era o que ele já tinha pensado para o futuro deles,
Tudo que Deus pensava acerca deles estava nas palavras de Deus para eles. Por outro lado, Satanás também pensou um futuro para eles. Também teve pensamentos a respeito deles. E aí falou. Aí o que é que ele diz? Quando esse outro ser, Satanás, veio e lhes disse outras palavras que expressavam os pensamentos e o produto da mente dele, e o casal consentiu com elas, de quem é a mente e os pensamentos que eles receberam? De Satanás. Olha só. Eles receberam o que, queridos? O produto da mente de Satanás. Ok? Então, quando Satanás falou, o que foi que aconteceu com eles? Quando eles receberam as palavras de Satanás, isso equivaleu ao quê? Equivaleu a receber a mente de Satanás. Percebe? Então, meus amados, nós vemos com isso que Satanás, então, ele teve a mente dele expressa em palavras para aquele casal, e quando eles receberam as palavras de Satanás, o que entrou neles? Entrou a mente de Satanás. Percebe, queridos? Então, eles receberam, e a mente deles foi maculada, então, a partir disso. Agora, veja. Não precisamos retroceder nas profundezas da experiência de Satanás. Todos sabemos o que causou sua queda. O que foi? O orgulho. Mas o eu foi a raiz do orgulho. O eu é a raiz de tudo. O orgulho é o fruto que procede exclusivamente do eu. Vamos parar para pensar. O que significa que eles receberam a mente de Satanás ali quando eles aceitaram as palavras? Qual era a mente de Satanás? Quando Lúcifer estava no céu, o que foi que aconteceu com ele? Ele passou a olhar para quem? Em vez de olhar para o Criador e olhar para a beleza de Cristo, ele passou a olhar para quem? Para si mesmo. Então, quando ele começou a olhar para ele mesmo, Isaías 14 fala que ele começou a fazer o quê? O coração dele se exaltou por causa da sua formosura. Ele olhou para si mesmo e começou a dizer assim, eu sou isso tudo mesmo. Só que ele pensou que ele era isso por ele mesmo. Percebe? Então, ele pensou que ele tinha aquelas prerrogativas em si mesmo. Ok? Então, quando ele pensou isso, o que era isso? O eu. A raiz do egoísmo. O orgulho estava em Satanás. Então, esse orgulho, essa raiz, quando ele expressou assim, ó, é certo que não morrereis, ele ainda falou assim, ó, o Criador sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão se tornar igual a ele. Na verdade, essa fala de Satanás carregava o quê, queridos? O mesmo pensamento dele no céu. Eu vou ser como o Criador. E ao expressar essa palavra para Adão e Eva, a mente de Satanás produziu aquelas palavras que geravam em si mesmas aquela atitude de rebelião para com o Criador. Quando Adão e Eva aceitaram essas palavras, o que aconteceu com Adão e Eva? Com Adão e Eva, a mesma mente de Satanás agora estava neles. Entende? Então, quando eles receberam a palavra de Satanás, eles perderam a confiança na palavra de Deus. E aquela glória que revestia eles foi removida. Entende isso? Então, a partir dali, a partir desse momento aqui em Gênesis 3, a mente natural surgiu. A mente carnal surgiu em Adão e Eva. Percebe, queridos? Agora, olha só a influência, né, que as palavras tiveram sobre eles. Agora, veja só, vamos continuar para a gente perceber. O eu é a raiz de tudo. O orgulho é o fruto que procede exclusivamente do eu. Satanás olhou para si antes de ficar orgulhoso de si mesmo. Se ele tivesse contemplado a face daquele que se assenta sobre o trono, ele nunca teria se tornado orgulhoso. Ele teria refletido a glória daquele que se assenta sobre o trono, conforme essa imagem se manifesta em Jesus Cristo. Em vez de olhar para Cristo, Satanás olhou para ele mesmo, e foi isso que ele fez com Adão e Eva. Agora, olha só, sendo essa a realidade e sendo essa a mente de Satanás, então, quando ele abordou nossos primeiros pais e eles se tornaram recipientes dessa mente, que mente era essa? A mente centrada no eu, pois esta é a mente de Satanás, o qual é egocêntrico. A mesma ambição que ele propôs para si mesmo e fez dele o que ele é,
Essa ambição ele colocou diante de Adão e Eva. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Agora, olha o que diz Gênesis agora, verso 6, ó. Gênesis 3, verso 6. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Aí ele pergunta, desejável para fazer o quê? Para dar entendimento. Entendimento como quem? Como Deus. Vocês serão como Deus, conhecendo mais do que conhecem agora, conhecendo tais e tais coisas. Que ótimo. Então essa árvore é desejável para dar esse conhecimento, me dá essa sabedoria, e ela é o canal pelo qual eu consigo atingir o propósito de ser como Deus. Percebeu o que Satanás colocou na mente deles? Olha, vocês podem ser como Deus, só é comer dessa árvore aí. Então, quando eles aceitaram fazer isso, que mente passou a estar neles? A mente natural. Eles aceitaram as palavras de Satanás, o produto da mente de Satanás. Então, a partir daí, o ser humano passou a ter a mente carnal, a mente natural. E de quem é essa mente? A mente de Satanás, que é a mente egocêntrica, onde o eu reina. Essa é a mente, queridos. Então, a mente natural é isso. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Então, agora veja. A mente natural, então, nós já vimos que ela é egocêntrica. Então, eles perderam a imagem de Deus. Agora, veja. Quando Deus viu isso, qual foi a promessa que Deus fez para eles? Olha aí, Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher. Então, queridos, Jesus, quando ele viu essa situação, né, quando Deus olhou ali, Deus falou o seguinte, olha, agora Satanás e os seres humanos se tornaram amigos. O Espírito de Profecia chega a dizer, né, que nós começamos a ir no mesmo rumo de Satanás, e se Deus não intervisse, nós seríamos amigos de Satanás para sempre. Então, Deus interviu. Agora nós vamos começar a entender como foi essa intervenção. Porque nós vamos perceber que a mente natural é terrível, queridos. É muito terrível. Por quê? Veja só. Quando Deus fala assim, ó, porém inimizade, Deus está prometendo colocar ódio entre a igreja, né, e Satanás. Ódio entre os seguidores de Deus, seguidores de Jesus e Satanás. Aí ele diz o seguinte, mas quando Deus colocou ali esse ódio pelas coisas más, também gerou o desejo por algo melhor do que esse mal que odiamos. Que algo melhor é esse? Qual é o objeto desse desejo? Jesus Cristo. Isso porque Jesus Cristo e sua presença, a mente de Deus, volta ao lugar de onde ele foi retirado. A imagem de Deus retorna ao lugar de onde ela foi banida devido ao engano de Satanás. Cristo é a imagem de Deus, a expressa imagem de sua pessoa. E quando recebemos Jesus Cristo em sua plenitude, a imagem de Deus retorna ao lugar ao qual pertence. Portanto, o fato de Deus colocar essa inimizade liberta a vontade ou a escolha. Olha, se você puder anotar isso aí, ó, grifar essa parte, porque isso aqui vai mudar muita coisa, queridos, principalmente quando a gente vai estudar agora Romanos 7 e Romanos 8. Então, quando Deus falou assim, ó, porém inimizade, essa inimizade, queridos, traduzindo em termos práticos, significa o quê? A nossa vontade, quando nós entregamos, né, quando nós aceitamos as palavras de Satanás, a vontade do homem e a vontade de Satanás agora eram uma só. O homem se tornou amigo de Satanás. Então, quando Deus falou assim, ó, eu porei inimizade, Deus estava agora libertando o homem, a vontade dele, libertando a escolha do homem. Então, Deus estava dizendo assim, olha, se eu não intervisse, o homem nunca ia desejar algo melhor. Então, eu vou colocar no coração do homem o desejo por algo melhor. Eu vou colocar uma inimizade pelo que é mal. Ora, se é uma inimizade pelo que é mal, e o homem não vai querer mais aquilo que ele está fazendo, né, com Satanás, então ele está desejando algo melhor. Então, o que é essa inimizade? A libertação da vontade, a libertação da escolha, ou seja, o homem não estaria mais cativo somente das escolhas de Lúcifer. A mente de Satanás ia encontrar dentro dela, ali no homem, um princípio que foi implantado por Deus, que era o princípio da escolha, uma vontade por algo melhor, um desejo por algo melhor. E isso Deus implantou quando? No Gênesis. Agora, isso aqui é muito importante, queridos. Então, veja só. Portanto, o fato de Deus colocar essa inimizade liberta a vontade ou a escolha, de maneira que o ser humano pode escolher, isso aqui é importante, ó, escolher
a outra mente. Trata-se daquela luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, quando Deus olhou essa situação do homem, ele falou: eu vou dar a ele um desejo, uma vontade. Ele vai ansiar pela libertação. Ele vai querer algo melhor. Olha que coisa tremenda, queridos. A mente natural, ela é tão terrível que se Deus não implantasse essa inimizade, nós nunca desejaríamos a Deus. Nós iríamos continuar tendo prazer nos caminhos de Satanás para sempre. Então, o que Deus fez no Gênesis? Implantou um desejo por Cristo em nosso coração. Deus seja louvado por isso. Só que nós temos que ver agora coisas ainda mais profundas. Olha só. Quando uma pessoa encontra esse ódio pelo mal, esse desejo por algo melhor, essa vontade de fazer o bem, será que ela já faz o que é certo unicamente pelo fato de ter esse desejo de fazer o bem? Não. Será que esse impulso leva a pessoa a praticar o bem para o qual ela é atraída? Não. Perceba, queridos. O fato de existir inimizade em seu coração, o fato de você desejar ser bom, o fato de você desejar Cristo, eu quero tanto Cristo, eu desejo viver a vida de Cristo, eu desejo ser santo. O fato de Deus ter implantado essa inimizade já garante que você é bom? Não. Deus colocou o desejo, a escolha. Mas desejar somente ainda não resolve o problema. Olha o que, diz o Espírito de Profecia, que diz aqui no livro Caminho a Cristo. Olha o que ele mais fala. Ó. É correto desejar ser bom e viver uma vida santificada. Então, o desejo está lá. Você está desejando. Olha o que ela diz agora na continuação. Mas nada disso tem valor se ficar apenas no desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Eles não chegam ao ponto de entregar sua vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. Entendeu, queridos? Então, essa inimizade, esse desejo por algo melhor, em si mesmo, ele não traz a libertação completa que nós precisamos. Ele é o início da libertação. Ele é o primeiro passo da libertação. Por isso que Ellen White fala, não adianta só desejar. Imagine você passar uma vida inteira cristã desejando ser santo, desejando conhecer a Bíblia, desejando ser como Jesus. Se você ficar assim todos os dias, durante toda a sua vida cristã, você vai morrer perdido. Por quê? Porque desejar ser bom não é efetivamente ser bom. Então, nós estamos caminhando devagarzinho para a gente entender o processo da mente natural. Então, a mente natural, ela carrega dentro de si um desejo. Isso aqui é tão maravilhoso a gente entender, porque quando a gente vai para Romanos 7, vai ficar tão claro essa perspectiva. Então, a nossa mente em Adão, quando a gente nasceu de nossos pais, o primeiro nascimento, nós, por nossa própria natureza, nossa natureza, ela é pecaminosa, né? Então, nós temos tendências para o mal. Então, é muito mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Mas dentro dessa natureza, Deus impôs, né? Deus colocou, na verdade, Deus colocou por misericórdia o desejo por uma mente melhor, o desejo por uma mudança. Mas só esse desejo não é suficiente, porque esse desejo é por Jesus. Então você precisa de Jesus, efetivamente, não só desejar Jesus. Entende? Então, a mente natural, ela deseja Jesus. A gente vai ver isso na prática daqui a pouco. Ela deseja Jesus, ela quer Jesus, mas ela não tem Jesus ainda. Por isso que o Espírito de Profecia fala, é correto você desejar ser bom, porque esse desejo foi colocado pelo próprio Deus. Mas se ficar só no desejo, não adianta nada. Então vamos continuar para a gente ver mais detalhes sobre isso. Então ele diz assim, ó, agora nós vamos para Romanos 7. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7, e a gente vai ver a operação da mente natural de forma clara. Como é que essa mente natural atua em uma pessoa? Vamos abrir aqui Romanos capítulo 7. Vamos ver a operação da mente natural dentro de uma pessoa. Romanos 7, versículo 14. Olha o que ele diz. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então, ele separa dizendo que a lei de Deus, os 10 mandamentos, é espiritual. Mas ele é o quê? Qual é a palavra que ele usa aí? Carnal ou natural. Mente carnal ou mente natural é a mesma coisa. Então ele fala aqui que ele era carnal, ou seja, ele tinha uma mente carnal ou mente natural. Aí ele agora, vamos ler aqui juntos, ó.
Temos aqui um que era judeu, um crente como vocês e eu. Ele disse, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. A mente carnal é a mente natural. E de quem é a mente natural? De Satanás, cuja mente é egocêntrica. Assim é a mente de Satanás. Vamos continuar a leitura. Olha, ele continua na leitura aí, ó, o verso 15. Porque o que faço, não aprovo. Qual é a razão por que eu não aprovo o que faço? Qual é o problema aqui? Por que eu não posso aprovar? Porque eu sei que é errado. Olha isso, meus amados. A mente carnal, a mente natural, ela sabe que é errado. Ela sabe o que é certo e o que é errado. Aí ele diz, não é o bem. Se fosse o bem, não é certo que eu aprovaria? Porque o que eu faço, não aprovo. E o que de fato está sendo feito? O bem? Não, o oposto do bem. O mal, o erro. Então, olha o que está sendo mostrado aqui. Uma pessoa que sabe o que é correto. Já foi dito para ela, olha, o correto é você fazer isso, isso e isso. Mas ela olha para o que é correto e ela não faz. Ela sabe. Já foi dito, já foi pregado para ela, já foi mostrado A mais B. E ela sabe. Eu não devo fazer isso, não devo usar isso, não devo comer isso. Ela sabe. Mas quando você olha para a realidade, quando ela olha para a realidade dela, ela não faz. Ela não faz. Aí você pergunta, mas como? Se você já sabe, a luz já chegou. Mas por que a pessoa não está fazendo? Nós vamos ver isso, queridos. E isso aqui, se prepare, porque isso é muito forte. Pois o que quero, isso não faço. Quantos de nós, queridos, a gente acaba vivendo essa realidade? A gente quer fazer uma reforma de saúde. A gente quer ser mais santo. A gente quer ler mais a Bíblia. A gente quer tanta coisa que a gente sabe que é boa. É ou não é? A gente quer. Só que a gente quer, mas não faz. O que quero, isso não faço. Aí ele pergunta, o que ele queria fazer? O bem. O que quero, isso não faço. E o que ele desejava fazer? O bem. E o que de fato ele fazia? O mal. Então, quer fazendo ou querendo, qual era o resultado? O mal. Aí ele diz, mas o que aborreço, isso faço. O que ele aborrecia? O pecado. Perceba, queridos, aqui é uma pessoa que odeia, ela aborrece o mal. Ela diz, não, eu não gosto disso. Eu prometo que a partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Daqui a pouco, o que acontece? Ela está fazendo de novo. Então, o que está acontecendo? Tem que ter alguma resposta para isso. Que situação é essa? Eu já sei o que é errado, já estudei, alguém já me apresentou a verdade, eu já sei que não devo fazer, mas todo dia está eu lá de novo fazendo. O que está acontecendo? Então, veja que é o que está acontecendo aqui em Romanos 7. Eu já sei o que é correto, eu gosto do que é correto, eu tenho um prazer nas coisas que são corretas, eu gosto de estudar, gosto de ouvir até, mas quando eu vou para a minha prática, eu não faço. Não consigo fazer. Aí ele diz, ele fazia o mal, praticava a injustiça, cometia erros. Era isso que estava acontecendo na vida dele. Qual era a razão para isso? Aí ele pergunta, ó, então, quanto de bem o homem natural tem? Nada. Embora ele odeie o mal, quanto de bem ele faz? Nada. Ele gostaria de fazer o bem, mas quanto do bem que ele gostaria de fazer, ele de fato faz? Nada. Ao citarmos o exemplo de Romanos, não estamos falando nada sobre o que a pessoa sabe, ou se ela tem impulsos para o bem ou não. Essa não é a questão. O homem em Romanos possuía esses impulsos o tempo todo, não é verdade? Ele tinha o conhecimento do bem a ponto de odiar as coisas ruins que estava fazendo. Queridos, olha que condição miserável. Quando Jesus fala para Laodiceia que ela está numa condição miserável, essa é uma condição miserável, queridos. Você sabe o que é correto, você às vezes odeia aquilo, você sabe que aquilo vai lhe fazer mal, mas olha você fazendo ali de novo. Você sabe, você já sabe. E depois que você faz, você ainda fica, não acredito. Mas por que você não consegue fazer o que é bom, o que é certo, o que é correto, o que é o bem? Nós precisamos entender a causa. Olha só. Pensem nisso. Estamos falando do homem natural. Um homem como vocês e eu, ou qualquer outra pessoa que já nasceu nesse mundo. Ele tinha impulsos para o bem, tinha o conhecimento do bem e odiava o mal. Mas o que ele fazia? Não era o que ele queria? Não era o que ele conhecia? Não. O que ele fazia então? Ele fazia o mal.
O que estava em jogo não era o que ele conhecia. Isso aqui é importantíssimo. Será que ele fazia qualquer outra coisa que não fosse o mal? Não. Ele conhecia outro caminho, sabia que existia algo melhor, não é mesmo? Então, não vamos pensar que o nosso correto conhecimento é a mesma coisa que correto procedimento. O homem natural aqui em Romanos 7, ele sabia que ele já conhecia o que era correto, ele entendia o que Deus queria, ele sabia da situação, mas o conhecer dele não significava o proceder dele. Tanto é que ele procedia justamente em contrário do que ele sabia que era correto, e ele falava, e eu aborreço o que eu estou fazendo, não acredito. Mas veja que mesmo aborrecendo, ele estava lá fazendo de novo. E a oportunidade vinha e estava ele lá de novo fazendo. E aí depois, abominando o que ele mesmo fazia, mas não conseguia sair desse ciclo, ou seja, debaixo da lei. Não saía disso aí. Então, conhecer é diferente de proceder. Então, agora veja o que a Ellen White vai dizer em Conselhos para a Igreja. Isso aqui é seríssimo, olha o que ela diz. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Por que eles não vão receber o selo? Tinham a luz da verdade, ou seja, tinham conhecimento, souberam a vontade do seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, queridos. Nós não estamos falando de pessoas que não compreendem a mensagem. Nós estamos falando de pessoas que compreenderam todos os pontos da fé adventista. Mas o que diz no final? Mas não tiveram as obras correspondentes. Vocês entenderam isso? Então, por quê? Se você só conhece, você está na condição de Romanos 7, que é o quê? Só conhecer, mas não proceder. Veja que Romanos 7, ele conhecia, ele sabia, ele entendia, mas o proceder diário dele estava em contrário à luz. Perceba o que ela diz, ó, que essas pessoas que não vão receber o selo, elas não tiveram o quê? Elas não tiveram as obras correspondentes. Então, eles entenderam os pontos de nossa fé, eles receberam toda a luz da verdade, mas as obras não seguiram, ou seja, eles não viveram de fato aquilo que Deus estabeleceu. Então, por isso que não vão receber o selo de Deus. Então, quando nós olhamos para essa realidade, essa é a realidade da mente natural. Ela conhece a verdade, ela aceita os estudos bíblicos, ela gosta dos estudos, mas quando chega no dia a dia, ela não consegue aplicar aquilo. Então, de forma individual, nós temos que pensar o seguinte: peraí, mas será que essa questão está refletindo a minha situação? Porque se isso está refletindo a minha situação, você está começando a perceber, então, que você pode estar tendo qual mente? A mente natural. Isso é muito sério. Porque se o Espírito Santo está mostrando para você nessa noite, nesse momento, que essa mente, né, é a mente natural, você precisa clamar ao Senhor e dar tempo para receber a mente de Cristo. Então, veja só. Vamos continuar aqui, veja só. Nós estávamos falando, olha o que ela diz, o que agora ele vai dizer no livro A Mensagem do Terceiro Anjo. Conhecer o que é uma boa ação não nos torna praticantes dessa ação. Conhecer o certo não é o mesmo que praticar o certo. Assim, ele não fazia bem algum. Quem é essa pessoa? Somos nós, vocês e eu, o homem natural. Refere-se a mim? Sim. Se eu não tiver a própria mente de Cristo, essa pessoa sou eu? Sim. Então, embora eu professe crer em Cristo, se a mente de Cristo não estiver em mim, essa pessoa sou eu? Sim. São vocês? Sim. Muito bem. Então estamos todos na mesma situação. Então veja, o que ele está dizendo? Ora, se você está se reconhecendo que você está conhecendo a verdade, você já sabe, muitos de nós já ouvimos a reforma do vestuário, nós já sabemos a forma como agrada ao Senhor de se vestir, né? Então nós sabemos que Deus não se agrada de joias, nós sabemos que Deus não se agrada de várias coisas, né? A forma como Deus pediu para que a gente se vestisse, a forma como Deus pediu para que a gente comesse, a forma como Deus pediu que nós tivéssemos hábitos diários de vida, muitos de nós já sabemos disso. Qual é a questão? Nós não fazemos. Então, o homem natural, ele conhece, mas não faz. Agora, por que ele não faz? Aqui que tal? Romanos 7,16 diz assim: e se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso. Romanos 7,16, 17.
Não, eu disse que não queria fazer isso. Eu disse que eu aborrecia isso, que eu nunca mais repetiria a ação, mas foi isso que aconteceu. Quantas vezes a gente já fez isso? Às vezes a gente, por exemplo, né? A gente está diante de uma situação e a gente fala assim, eu nunca mais vou fazer isso. Gente, isso é horrível. Eu sou uma pessoa muito ruim, como é que eu fiz isso? E aí a gente fica triste, a gente até chora. Aí daqui a pouco passa um pouquinho de tempo, ó lá fazendo a mesma coisa. Alimentação, quantas vezes? Gente, eu não acredito, eu comi tanto. Eita. Eu já sei que eu não devo misturar, fazer tanta mistura, né? Aí você vai, fica triste, chora, sente o estômago doer, dá azia. Quando chega no outro dia, ó lá você fazendo de novo a mesma coisa. O que é isso? Uma mente natural. Então, perceba que em Romanos 7 ele está descrevendo o dia a dia de uma mente natural, uma mente carnal. É uma mente que conhece, que sabe, que já recebeu a luz, mas diariamente não está conseguindo ter o poder para viver essa luz. Mas veja só, ele diz: então, se eu afirmei odiar a ação e repetidas vezes tomei a firme decisão de nunca mais praticá-la, mas acabei praticando, qual afinal de contas era o meu problema? Eu tinha o conhecimento, mas não tinha o poder. Ora, o evangelho de Cristo, que é Cristo em vós, este é o poder. Este é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, se eu estou recebendo tal mensagem para mudar de vida, para fazer reformas e não consigo, faço promessas, digo que não vou fazer, choro, me angustio e daqui a pouco eu estou fazendo de novo a mesma coisa que eu odeio, isso mostra que eu estou cheio de conhecimento e sem poder. E eu preciso do evangelho, que é Cristo em vós. Preciso de Jesus Cristo. Preciso da mente de Cristo. Essa mente está fora de mim. Como isso dói, queridos. Como isso dói. Talvez muitos de nós já conhecemos essa mensagem há tanto tempo e estamos descobrindo que nossa mente é a mente natural ainda. Que a mente de Cristo não está ainda habitando em nós. Olha só, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O que é que está presente em nós? O querer fazer o bem. Tá vendo que, mesmo ele tendo uma mente natural, ele fala, o querer está em mim. Eu quero. Deus sabe que eu quero. Realmente, Deus sabe que você quer. Porque foi ele que colocou esse desejo. Ele sabe. Aí ele diz, o que é que está presente em nós? O querer fazer o bem. Então, quando Deus pôs a inimizade contra Satanás, qual foi o propósito dessa ação? Será que não foi libertar o homem para que este tivesse a vontade ou o querer? Sim. Havia algum outro propósito além desse? Não. Então, o propósito de Deus era que eu tivesse a vontade de querer fazer o bem. A inimizade é para isso. Eu quero, eu desejo, eu quero muito fazer o bem. Foi para isso que Deus colocou. Vamos considerar esse ponto com muito cuidado. Há outras sugestões aqui, mas quero ressaltar esse ponto. Essa ação de Deus trouxe algum outro benefício para capacitar o homem a agir corretamente, além de libertar sua vontade para que pudesse escolher qual mestre ele gostaria de ter? Não. Foi colocado em seu coração o ódio contra o mal e o conhecimento de algo melhor. Essa ação divina produz a aversão contra o mal e conduz o homem para o bem. Mas será que isso o capacita a praticar o bem? Não. Então, Gênesis 3,15 é o desejo, é o anseio pela libertação. Mas a libertação não está exatamente ainda aqui. A libertação se encontra onde? Ora, se você está ansiando algo melhor, o que é esse algo melhor? Jesus Cristo. Então, você anseia por Jesus Cristo e essa libertação completa só vem com o Filho do Homem. Então, veja só. Ele diz, gostaria de acrescentar aqui outro ponto. A pessoa odeia o mal e declara que nunca o praticará. Todavia, contra a sua vontade e contra todos os anseios do seu ser, ela faz o mal. Mas o que ou quem é que pratica a ação? O pecado que habita nela. E quem está no controle disso? Satanás. Quem é o senhor desse homem? Satanás. Queridos, que tristeza. Descobrir isso, queridos, que quando nós estamos nessa situação, quando nós estamos prometendo, dizendo, não vou fazer mais isso,
Não, a partir de hoje eu não como mais isso. Isso está me fazendo mal. Isso me dá azia. Isso me gera uma coisa horrível. Eu não vou comer mais. Não, não quero, eu não quero, eu não quero. E daqui a pouco eu estou fazendo de novo. Quem está sendo meu Senhor? Quem é a mente que está ali? A mente natural. E quem é que domina a mente natural? Satanás. Então eu estou debaixo do poderio de quem? Do maligno. Você percebe como nós precisamos de uma libertação completa, porque olha o que, que está habitando, olha o verso 18 aí. Romanos capítulo 7, verso 18 diz assim, ó: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Agora olha o verso 20. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Não é Jesus que está habitando. O pecado está habitando. Existe amor pelo pecado. Então o pecado está lá dentro. Como o pecado está lá dentro, Satanás consegue reinar por meio daquela pessoa. Por quê? Porque Satanás, o pecado, ele gera morte. E a Bíblia fala que a morte reinou pelo pecado. Então existe um reino. Quando o pecado habita, o reino da morte está presente. E no reino da morte, o senhorio desse reino é de Satanás. Você percebeu por que Ellen White fala que nem todos vão ser selados? Porque há pessoas que pregam a verdade, falam do sábado, falam de reformas, falam de como deve ser, expõem toda a verdade para o público, mas essa verdade não está entronizada dentro de si. Os pecados ocultos, os pecados que ninguém vê, os pecados do dia a dia, de dentro de casa, palavras faladas de forma irada, tudo isso, queridos, são coisas que nós praticamos enquanto o pecado ainda habita. Então, nós precisamos desesperadamente de pedir a Jesus, de clamar, passar tempo na presença do Senhor para que Ele arranque de nós isso, para que Ele tire, porque veja que Romanos 7,18 diz que o pecado habita, não diz que o pecado visita. O pecado habita, é algo constante, está lá dentro. Por isso que a pessoa anseia o bem, mas não consegue, porque o pecado, ele segura, o pecado, ele trava. Por isso que Jesus disse em João capítulo 8, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O que é ser escravo do pecado? O pecado diz, faça, você faz. Por mais que você saiba o que é correto, por mais que você não concorde com o pecado está sendo seu senhor. Então ele diz, faça, você faz. Então, quando você, por exemplo, recebeu a luz, mas o pecado ainda habita, a mente ainda está sendo a mente natural, você conhece o que é certo, você deseja o que é certo, mas quando o seu senhor chega e fala assim, ó, faça isso, coma, você, eu vou comer, eu preciso comer, eu quero comer. Percebe? Quando o pecado diz tal coisa, o quê? Fulano falou isso com você? Revide. O pecado fala revide, você vai lá e revida. Por que isso, queridos? O pecado está habitando. Satanás ainda está no controle. Precisamos sair do reino das trevas. Por isso que, quando nós aprendemos a mensagem de 88, nós aprendemos que a conversão é diária. O morrer do eu é diário. Por quê, queridos? O reino de Satanás, ele pode estar presente em cada pessoa, a cada dia. Por isso que ela diz, há pessoas que vão entender todos os pontos da nossa fé. Você já parou para imaginar um adventista do sétimo dia ressuscitando na segunda ressurreição? Já parou para pensar, depois dos 1000 anos, quando ele abrir os olhos, que tiver tudo escuro, e ele ouvir aquela gritaria, pode ser que a maioria de todo mundo que tiver na segunda ressurreição não vai entender nada que está acontecendo, mas o adventista do sétimo dia vai, porque ele deu estudo sobre isso, queridos. Ele explicou todo o detalhamento, ele sabe exatamente que depois daquela escuridão, Satanás vai para os 4 cantos da terra para juntar as nações, ele sabe de tudo, porque ele, além de todos os outros, ele foi quem mais conheceu todo o detalhe, ele teve o espírito de profecia todo ali, ele estudou tudo, ele sabe, ele poderia reunir os 4 cantos da terra na segunda ressurreição e dizer, ó, a partir de agora, Satanás vai fazer isso, porque foi revelado para ele, mas ele não teve obra correspondente. Que tristeza, queridos. As pessoas mais tristes que vai haver na segunda ressurreição são os adventistas do sétimo dia, queridos. Porque eles, além de nenhum outro grupo da segunda ressurreição, só eles sabem todo o detalhamento, tudo o que vai acontecer ali. Percebe? Mas mesmo sabendo, mesmo conhecendo, postando texto de Ellen White no WhatsApp, fazendo tudo isso, mas ele não trouxe a verdade para dentro. No dia a dia, ele ia vivendo ali, mas ele desculpava os seus próprios pecados. Ah, não, isso aqui são só deslizes. Ah, isso aqui é normal, todo cristão é assim, todo mundo é assim.
Queridos, isso precisa acabar. Isso mostra que Satanás ainda está tendo acesso a nós. Nós estamos ainda em compatibilidade com Satanás. Nossa mente ainda é uma mente carnal. Percebe? Então, imagina você estar estudando a palavra, você está dando estudo bíblico, você está conhecendo todo o cenário, conhecendo todos os pontos da nossa fé, e de repente você vai estar entre os perdidos. Por quê? Porque você não introduziu o caráter de Jesus Cristo em você. O pecado estava habitando em você, mas você guardou o pecado como um hóspede. Você não se sentiu, né? Você não se sentiu ali desconfortável com a presença do pecado. Você desculpava o tempo todo, como Saul. Ah, não, foi o povo. Não, Samuel, eu trouxe, mas foi o povo. Quantos de nós fazemos isso, queridos? A gente coloca desculpa em tudo que é coisa. Mas o pecado precisa sair, queridos. O pecado precisa... E Jesus quer desesperadamente tirar isso de nós. Então, quando nós estamos vivendo nessa condição de já conheço, sei que é errado, minha mente está ali, ó, a consciência está condenando. Rapaz, não faça isso. Olha a hora da noite, 10:30 da noite, se você vai comer uma hora dessa para dormir, a consciência fala. Mas aí o apetite pervertido diz, come. E aí o pecado que habita em mim vai lá e come. Percebe? Então, isso são coisas que precisam de uma completa mudança. Nós precisamos começar a jejuar e orar para que Jesus nos liberte dessas algemas. Olha o que está escrito aqui. Abra sua Bíblia aí rapidinho. Em Isaías capítulo 52. Capítulo 52, versos 1 e 2. Ele diz assim, ó, desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem circunciso, nem imundo. Queridos, uma coisa aí para você marcar na sua Bíblia. Aqui é o Senhor falando para a igreja. Aí ele fala assim, ó, como é que Deus começa? Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Jesus se apresenta no capítulo 52 como se estivesse ali clamando, desperta, desperta. Por que ele aparece assim? Porque se você voltar para o capítulo 51, o profeta se refere a Jesus, ele vai falar com Deus, e ele pensa que Jesus está parado, porque ele vê as coisas acontecendo no meio do povo, aí ele começa a clamar a Deus. Olha como ele clama para o Senhor. Olha o capítulo 51, versículo 9. Olha o que é que o profeta clama, ó. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor, como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o chacal? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Então, o profeta, ele fala como se Deus não estivesse ali, como se a falta fosse de Deus. Aí como é que Deus responde a essa oração do profeta? No capítulo 52, desperta, ou seja, Jesus ele agora mostra, dizendo assim, ó, o problema não é que não estou querendo dar o poder para vocês, o problema é que vocês estão nessa condição, vocês não vestiram as vestes, eu não posso atuar no meio de vocês. Percebe? Então Deus está mostrando que nesses últimos dias a obra não finalizou, queridos, não é por causa dele não, porque o poder está todo aí, a chuva serôdia está disponível para nós desde 88. Agora, o que está impedindo? A gente não veste nossas vestes de justiça. Olha o verso 2 aí, Isaías 52, verso 2. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Aí olha o que Deus fala, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Então veja que Deus está pedindo a Sião para tomar posse. Primeiro ele pede para ela tomar as vestes, para ela ser solta do cativeiro que ela está. Queridos, essa condição que nós estamos falando aqui, de Romanos 7, é um cativeiro. São algemas no pescoço, cativeiro total. A pessoa não consegue. Percebe? Por exemplo, quando você bota coleira em um cachorro, imagine que você tem uma coleira e seu cachorro não sabe até onde vai a coleira. Aí, vamos dizer que sua coleira tem 3 metros. Aí você bota a coleira no seu cachorro e aí você segura na ponta da coleira. Mas aí você fica ali tranquilo, sentado. Aí digamos que passa um passarinho, por exemplo, aí seu cachorro quer correr atrás do passarinho. Aí ele começa a correr, correr. Ele pode até saber que a coleira tá nele, mas ele começa a correr e vê que não tá puxando, o que é que ele vai fazer? Ele vai correr mais. Só que vai chegar um momento que vai acontecer o que com ele? Ele correndo com toda a velocidade para pegar o passarinho, vai acontecer o quê? Vai chegar um momento que a corrente vai puxar. Então Satanás, ele faz isso com muitas pessoas. O que é que ele faz? Ele vai acorrentando o pescoço de muitos adventistas, de muitas pessoas que se dizem cristãs. Só que o que é que ele faz muitas vezes para enganar? Ele bota o laço bem grandão,
Porque aí você tá com um cativeiro aqui no seu pescoço e você tá lá correndo achando que tá livre. Mas em algum momento ele vai, ó, puxar. E aí você vai sentir as rédeas. Se você for ler o que Ellen White fala no Desejado de Todas as Nações, depois lê esse capítulo chamado Em Cafarnaum, vai chegar um momento que ela vai falar sobre o endemoniado de Cafarnaum. Ela diz que ele chegou ao ponto de achar que a vida poderia ser um carnaval. Ele foi começou a condescender com um ponto aqui, com outro ponto ali, e Satanás foi só atraindo ele. Ó. Venha. Não, você não está preso não, pode vir. E aí ele foi andando lá. Ó. O Ellen White chegou a dizer que ele pensou que poderia fazer a vida um carnaval. Aí, só que o que é que aconteceu, queridos? Depois de ler esse relato, ela disse que chegou um ponto, porque até um certo ponto, os anjos ainda nos protegem. Então, Satanás, o que é que ele faz? Ele vai chamando você. Venha, rapaz, não tem problema nenhum, não. É só um erro de vez em quando, não tem problema nenhum. Vai, vai. Só que ela disse que quando Satanás viu que aquele jovem de Cafarnaum já estava todo na mão dele, aí ele mudou a expressão. Ele mudou a forma de atuar com aquele jovem. Ela fala que aí ele se mostrou realmente implacável. Tanto é que ele botou milhares de demônios dentro daquele homem e ele não conseguiu fazer mais nada. Ele se apossou completamente dele. Se apossou completamente daquele homem. Então, o Satanás, ele só vai sendo, né, meigo, brando na frente daquele que é seguidor de Jesus, puxando com a tentação de forma bonita, enquanto os anjos ainda protegem. Mas quando você passa do ponto, ele aí se mostra quem ele é de fato, implacável. Então, queridos, essa condição de Romanos 7, Satanás ainda está tendo domínio. Então nós precisamos pedir a Jesus liberdade, Senhor Jesus. Olha o que Jesus falou. Se vocês verdadeiramente, né, permanecerem na minha palavra, então vocês serão meus discípulos e vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então veja que ele estava falando para pessoas que acreditavam nele. Então aqueles que creram em Jesus, Jesus disse, olha, vocês vão ser libertos pela verdade. Então Jesus reconhece que embora eles acreditassem nele, eles eram escravos, eles precisavam de uma libertação. E assim é a nossa situação. Nós precisamos de libertação. E essa libertação, queridos, não é porque você experimentou uma libertação lá atrás que hoje você não precisa dela. Você precisa de libertação diariamente. E é isso que nós precisamos compreender. A libertação, ela se efetiva de maneira diária. Porque a sua carne, o seu eu, vai demandar pela luta. A luta vai acontecer todo dia. E se o seu eu vencer naquele dia, o domínio daquele dia está na mão de Satanás. Por isso que diariamente nós não podemos nos desligar do Senhor Jesus. Percebe? Porque se essa condição de Romanos 7 continuar sendo nossa condição, jamais receberemos o selo de Deus. Jamais. Nós podemos até conhecer tudo, conhecer todos os pontos, dar estudo para 50 mil pessoas. Mas se a verdade não entrou, Salmo 51,6 fala que ele deseja a verdade no íntimo. Se a verdade não encontrou expressão em obras, nós não vamos receber o selo de Deus, embora conheçamos todos os pontos. Nós podemos pegar o nisto cremos e explicar de uma maneira espetacular, mas se aquilo não se transformou em realidade para nós, não adiantou nada. Agora ele diz, ó, agora essa é a boa notícia, vamos ver a boa notícia agora. Agora, quando essa pessoa é libertada da mente carnal, essa mente egocêntrica e controlada por Satanás, quem passa a controlá-la? Quem é agora o seu Senhor? Cristo. Sim, aquele que a libertou, Jesus Cristo. Então, quando somos libertos do domínio de Satanás, ficamos subordinados a outro mestre. O domínio de Satanás significa escravidão e ruína. O domínio de Cristo significa liberdade, vida eterna, alegria eterna e prosperidade eterna. Então, queridos, essa condição, existe liberdade para isso. Jesus Cristo veio para libertar a gente disso aí, ó. Libertar a gente dessa condição de, eu quero tanto fazer o bem e não consigo. O evangelho é o poder de Deus, Cristo em você, faz com que você agora não só almeje o que é bom, como você agora comece a fazer o que é bom. Antes você desejava e não conseguia, ficava caindo e levantando. Mas o evangelho de Cristo, o poder de Deus, Cristo e sua justiça, entram em você de tal forma que você está livre. Livre. E essa liberdade se traduz como dia a dia. Antes você olhava para um alimento, antes você olhava para uma roupa, antes você olhava para uma situação, alguém iria falar alguma coisa, gerava um monte de coisa ruim dentro de você e você não conseguia se sobrepor a isso. Agora não. Agora Jesus Cristo desceu, você recebeu o Senhor Jesus e Jesus lhe liberta disso. E onde é que eu vejo essa libertação? Olha o capítulo 8 aí de Romanos. Romanos capítulo 8 lhe mostra essa libertação. Olha só como é que ela acontece. Romanos 8, verso 1 e 2. Olha que libertação gloriosa. Deus seja louvado, queridos. Como nós precisamos
disso. Olha só, Romanos 8, 1 e 2 diz assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, olha o verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Observe que se você olhar o capítulo 7, verso 23, ele fala assim, ó, Romanos 7, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Então, quando ele vai fazer o resumo de toda aquela situação de eu penso o bem, mas faço o mal. Eu não consigo realizar o bem. Eu odeio o que é mal, mas não consigo realizar o bem. Essa condição, ele resume ela chamando de lei do pecado. Mas quando chega no capítulo 8, verso 2, olha o que ele diz: a lei do Espírito de vida, ou seja, os 10 mandamentos agora, operados pelo Espírito Santo em mim, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Então, aquela lei do pecado, que era aquela condição dos 10 mandamentos fora de mim, que eu pensava em fazer e nunca conseguia, não conseguia viver reforma nenhuma, não conseguia fazer nada do que estava escrito, Jesus Cristo veio e afastou isso de mim. Então, quem está em Cristo, quem recebe, quem se alimenta diariamente de Jesus, quem recebe a palavra e a palavra está transformando essa pessoa não vive mais naquela condição de escrava. Tenta fazer o que é certo e não consegue. O que é errado que ela sabe, ela faz. Jesus veio para te libertar disso. E Jesus veio para te dar uma libertação completa e para mim também. Jesus não quer que a gente seja pessoas que ficam dando estudo bíblico, falando do que é certo e não consegue. Como, por exemplo, vou dar um exemplo, né? De uma situação que eu conheci, né? Imagine você, por exemplo, chegar e você está aqui, ó. Você está na casa da pessoa, você está com um livro na mão de saúde, você está dizendo para a pessoa a melhor forma de se viver, você está falando para a pessoa que não deve usar, por exemplo, carne e tudo isso, e você sai dali, terminou de falar, você não consegue vencer um hambúrguer. Já imaginou, queridos? Jesus vê essas coisas, Jesus se entristece, a gente fere Jesus quando a gente faz isso. Mas, quando vem a libertação em Cristo Jesus, o que é que Jesus faz? Você dá o estudo, você explica o que é correto, e as pessoas vão olhar na sua vida que tudo que você ensina, de fato, você vive. Mas você não vive porque você quer, você gosta, no sentido de que você tem poder. Não. Você vive porque você recebeu o Senhor Jesus. E tudo que Jesus te ensinou, Ele está fazendo em você. Por isso que o Evangelho eterno vai ser chegado a todo mundo. Por quê? Porque isso gera poder na hora da pregação. Quando Jesus estava pregando ali, por que as multidões falavam assim, ó? Nunca ouvimos um homem falar dessa maneira. Porque os fariseus pregavam teorias que eles não tinham poder para viver. Jesus pregava o que ele vivia e ele recebia o poder para viver. E o mesmo poder que ele recebia para viver, ele recebia para pregar. Percebe? Por isso que a pregação de Jesus era potente. E o evangelho consiste nisso. A Bíblia fala que o evangelho não consiste em palavras, mas na demonstração do Espírito e de poder. Por que demonstração do Espírito? Porque o Espírito demonstra na sua vida o que ele faz. O poder do Espírito é visto na sua vida. Entende? Então, aquilo que antes você não conseguia fazer, você consegue agora. E as pessoas veem que você consegue. Mas não é porque você está tentando por você mesmo. Mas é porque a vida de Cristo está sendo implantada em você pelo Espírito Santo. Percebe? Isso é a nova vida. Essa é a lei. A lei deixa de ser lei de morte, lei do pecado, e passa a ser lei de vida. Esses são os que vão receber o selo de Deus. Porque Cristo vive neles. Mas você e eu hoje podemos receber essa promessa. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se nós estamos vivendo essa realidade ainda hoje, Senhor, já sei que isso aqui é errado, mas olha eu aqui fazendo de novo. Você já sabe o que é isso. Jesus já te mostrou. Jesus já lhe disse, meu filho, você tem uma mente carnal. Você tem uma mente natural. Mas não se desespere. Não se desespere, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio me buscar hoje. Jesus veio nos salvar hoje. Entende, queridos? Isso, nós estamos aqui, nós estamos estudando, estamos ouvindo essas coisas. Isso é uma prova que Jesus ainda está disposto a nos livrar dessa condição. E Jesus veio para nos libertar hoje. Jesus veio para isso. Aí ele diz, quando tínhamos a mente de Satanás e ele dominava, dissemos que não mais queríamos praticar aquelas coisas erradas, mas essas coisas erradas acabavam sendo praticadas novamente. Quem fazia? O pecado que habita em nós. Tínhamos dito que agiríamos de tal e tal maneira, mas acabamos agindo diferente. Quem nos impediu de cumprir nosso propósito?
Satanás. Agora, porém, em Cristo, estamos livres de Satanás. Temos a outra mente, Deus seja louvado. Dizemos que faremos algo. Quem faz? Cristo. Enquanto controlados pela mente natural, nós nos recusamos a agir de certa maneira. Mas quem agia? Satanás. Por outro lado, quando temos a mente de Cristo, nós escolhemos. E quem é que age? Cristo. É isso mesmo? Sim. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Qual é a condição do homem que tem apenas a mente natural? Miserável. Sim, e em cativeiro. E quanto mais intensa for sua aversão pelo mal, mais miserável é a sua condição, pois nada que o homem faça de si mesmo pode livrá-lo dele. Bem, então quem o pode livrar? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja que Jesus pode fazer essa obra tão rápido que você pode ler esse verso 1 aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que creem no que Cristo oferece, Cristo diz, agora eu trago a veste para você. Você precisa crer, você precisa se lançar diante do Senhor, clamar. Ellen White fala que em 44, quando as pessoas receberam a mensagem para a igreja de Laodiceia, Ellen White fala que elas estavam ali, ó, passavam horas com o Senhor pleiteando, dizendo, Senhor, me liberta, Senhor, me limpa, me salva. E elas passavam ali e elas só iriam dormir, muitas delas, depois que o Espírito Santo colocava no coração delas, meu filho, está tudo perdoado. Você está completamente limpo. Então elas iam dormir. É isso que nós precisamos. Passar mais tempo em oração, em jejum, diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu tenho visto minha condição, estou com a mente natural, estou debaixo do poder do pecado, o pecado habita em mim, me liberta, Senhor. Eu não quero ser controlado por Satanás, não quero estar fazendo a obra do Senhor. Ellen White fala que se nós estivermos na obra do Senhor com a mente de Satanás, com a mente natural, nós estamos prestando serviço a Satanás. Então, o Senhor, não quero, Senhor, prestar serviço a Satanás. Não quero. Então, queridos, precisamos, pela graça de Jesus, verdadeiramente, fazer isso. Clamar ao Senhor por libertação. Mesmo que nós já estejamos na mensagem, conhecendo Cristo há anos, nós estamos enxergando a nossa condição. Se isso tem sido uma realidade em minha vida diariamente, eu preciso de libertação, preciso de Cristo. Não importa quantos anos. Os discípulos andaram vários anos com Jesus, né? E ainda assim, Jesus disse, olha, vocês precisam se reunir, vocês precisam clamar, confessar seus pecados, porque o reino do pecado ainda habitava neles. Jesus não podia usar eles como ele queria. Depois, Jesus pôde. Mas veja que eles precisaram de 10 dias. Entende, queridos? Então, Jesus quer fazer uma obra muito rápida na nossa vida. Jesus quer remover essa mente carnal. Essa mente que só se deleita em prazeres terrenos, conversas terrenas. Jesus quer tirar isso de nós. Percebe? E aí, por fim, queridos, o último texto que a gente vai ler é Romanos 8,6. Olha o que está escrito aí. Olha na sua Bíblia aí, Romanos 8,6. Diz assim, ó. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Outras traduções vai estar escrito assim, ó, como está aí na tela, ó, porque a mente da carne, ou a mentalidade da carne, é morte. Qual é a condição do homem que possui apenas a mente natural? Morte. Mas a mente do Espírito é vida e paz, porque a mente da carne está em inimizade com Deus. Olha só. Aí a congregação fala, não, é inimizade contra Deus. Aí ele diz, não, ela não está em inimizade com Deus, mas ela mesma é a inimizade. Você reparou isso aí? Olha só, vamos ler aqui o verso 7. Porquanto a inclinação da carne está em inimizade. Está escrito assim na sua Bíblia? Não. Está escrito o que aí na Bíblia que você está lendo? A inclinação da carne, ou a mente carnal, é inimizade contra Deus. Então perceba que se a Bíblia falasse que a nossa mente está em inimizade, significa que entre nossa mente e Deus havia alguma coisa que estava fazendo a inimizade. Então, para Deus tirar a inimizade entre nós e ele, era só remover aquele empecilho. Mas a Bíblia não fala que tinha empecilhos entre nós e Deus. Não diz isso. A Bíblia diz que a nossa mente já é a própria inimizade em si. Percebeu? Então, isso significa que o problema não está em algo externo. O problema está na própria mente natural. Por isso que ele vai dizer aqui, olha em verde aí, ó. Ela é o problema. Ela constitui a raiz. Então, a raiz do problema está na própria mente. Então, a Bíblia diz que a mente
ela é inimizade. Então, não tem como Deus colocar alguma coisa dentro dessa mente para ficar melhor. Não, Deus tem que tirar. Aí diz, ó, então a mente carnal não pode estar sujeita à lei de Deus. A única coisa que pode ser feita com ela é destruí-la, erradicá-la, bani-la e exterminá-la. A quem pertence essa mente? A Satanás. Trata-se da mente egocêntrica e ela procede de Satanás. Bem, o que alguém pode fazer no caminho da justiça? O que pode ser operado nele em termos de justiça, enquanto essa mente carnal estiver nele? Nada. Ora, essa é a mente que se encontra em toda a humanidade. Queridos, Jesus não pode cobrir a gente com um manto de justiça se nós estivermos ainda com essa mente carnal. Então nós precisamos pedir a Jesus, Senhor, tira essa mente carnal, a mente voltada para o eu. Porque imagine, como ela é o próprio problema, Deus não pode, por exemplo, dar a ela, digamos assim, bondade. Vou colocar bondade aqui para a mente natural. Por quê? A mente carnal não pode receber a bondade de Deus. Porque a mente carnal, ela está filtrada no eu. Então ela vai pegar essa bondade de Deus e vai querer fazer o quê? Ganhar dinheiro em cima disso. Ela vai querer ganhar fama em cima disso. Ela vai querer, enfim, tudo para se voltar para ela mesma, porque é egocêntrica. Você entende por que Deus até hoje não derramou ainda o Espírito Santo na plenitude? É o que a gente falou nas outras lives. Deus não pode pegar a gente e dar o autoclamor assim, porque se você pregar em um dia e você converter 3.000 pessoas, como aconteceu com Pedro, você sabe que é a obra de Deus. Mas quando você pregar e 3.000 se converterem, se a sua mente for natural, ou seja, egocêntrica, você não vai olhar para a obra de Deus. Você não vai ver o trabalho do Espírito Santo. Você vai ver o seu esforço. Você vai olhar para você e vai dizer, aí, ó, eu que não ficasse estudando lá em casa para ver se ia converter essas 3.000 pessoas. Eu que não deixasse de ir para tal lugar para ficar lá orando para ver se isso aqui ia acontecer. Ó. O que é isso? Egocentrismo, centrado no eu. Por isso que Deus não pode fazer a obra, queridos. Porque se Deus operar, a gente vai olhar para a obra e vai dizer, ó, eu fiz. Isso aqui só aconteceu porque eu labutei. Eu bem sei o que eu fiz aqui para isso acontecer. Isso aí é mente carnal. Por isso que Deus não opera. Percebe? Se Felipe tivesse uma mente carnal, quando Deus trasladou ele de um lado para o outro, Felipe ia dizer, rapaz, aí, ó, que discipulão, viu? Que discipulão eu sou. Porque foi isso que aconteceu com Lúcifer. Porque a glória de Lúcifer vinha direto do Pai. Mas o que é que Lúcifer fez? Não, eu vou exaltar a minha autoridade, vai ser acima dos anjos, ou seja, acima das estrelas de Deus, né? Eu vou exaltar meu trono, eu vou sentar no trono. Por quê? Porque ele começou a julgar que ele é quem fazia tudo isso. Vinha dele. E assim vai ser com muitos adventistas, queridos. Isso vai acontecer com muitos de nós, uma grande parte, uma grande soma. Ellen White chega a dizer que quando o Espírito Santo for derramado na chuva serôdia, muitos não vão receber e ainda vão dizer, isso não é o Espírito Santo. Porque se fosse o Espírito Santo, nós, olha o eu aí, nós que estamos na obra há tantos anos, nós saberíamos. Ou seja, como é que eu não vou saber se é o Espírito Santo? Eu estudo, meu filho. Eu já li não sei quantos livros de profecia, eu sei isso, sei aquilo outro. Você tem que me respeitar, porque eu tenho anos de igreja. Isso aí não é o Espírito Santo, não. Isso é coisa do diabo. Ellen White chega a dizer que as pessoas, em Mensagens Escolhidas, ela fala que no verdadeiro movimento do Espírito Santo, as pessoas vão dizer, acautelai-vos do fanatismo. Isso aí é fanatismo, viu? Ó, isso aí não é o Espírito Santo, não, porque se fosse o Espírito Santo, eu ia dizer para você que era. As pessoas vão se colocar como professores e dizer assim, não, isso aí não é o Espírito Santo, não aceite não, viu? Ó, isso aqui ó, é o diabo. Por quê? Porque elas confiam nelas. Elas confiam nelas mesmas, queridos. Isso é muito sério. Então, nós precisamos que essa mente carnal saia de nós, que ela seja jogada ao chão, no abismo, e recebamos a mente de Cristo. E a mente de Cristo, nós já estudamos sobre ela. Como é que eu recebo a mente de Cristo? Efésios 3, 16 e 17. O Espírito vem habitar em nós, pela palavra, e ao Espírito entrar e habitar em nós, recebemos a Cristo. Então isso aqui é muito importante. E então assim, queridos, nós vencemos. Olha, agora vamos terminar com os textos do Espírito e Profecia aqui, ó. Esse é o último texto, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 300. Olha o que Ellen White fala. Toda a família humana transgrediu a lei de Deus. E como transgressor da lei, o homem está desesperançadamente arruinado, pois ele é inimigo de Deus. Olha aqui a mente carnal. Ele é inimigo de Deus, sem forças para fazer qualquer coisa boa. Ellen White vai usar exatamente esse verso, ó. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Olhando ao espelho moral, a santa lei de Deus, o homem se vê como um pecador e convence-se de seu estado mau, sua condenação sem esperanças, sob a justa penalidade da lei.
mas não foi ele abandonado ao estado de miséria, sem esperança, no qual o pecado mergulhou, pois foi para salvar da ruína o transgressor que aquele que era igual a Deus ofereceu sua vida em holocausto no Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no livro Boas Novas aos Gálatas, o Wegner fala assim, ó, por meio dele, de Cristo, temos acesso a Deus. Nele é removida a mente carnal, a mente rebelde, e se dá em seu lugar a mente do Espírito, louvado seja Deus, para que a justiça que requer a lei se cumpra em nós, para que não andamos mais, nós que não andamos na carne, mas de acordo com o Espírito. A obra de Cristo é salvar aquele que se havia perdido, restaurar o quebrantado, reunir o que se havia separado. Seu nome é Deus conosco. Quando ele vive em nós, somos feitos participantes da natureza divina. E por fim, olha o que Ellen White fala, podemos ser fortes no Senhor e na força de seu poder, recebendo a Cristo por meio da palavra, somos revestidos de poder. O Salvador sempre presente torna seu poder propriedade nossa. Meu filho, toma, meu filho. A presença de Cristo no coração é um poder vitalizante, fortalecendo todo o ser. E aí, no Ciência do Bom Viver, ela termina, nunca julgueis que Cristo está distante. Ele está sempre perto. Sua amorável presença vos rodeia. Queridos, para aqueles que ainda têm uma mente carnal, que ainda têm uma mente natural, que estão debaixo do poder de Satanás, Jesus ainda rodeia essas pessoas. Jesus ainda rodeia a mim e a você, e ele diz, olha, não pense que eu estou longe não, eu estou aqui. Por isso que em Isaías 51 a gente leu, desperta, desperta, abraço do Senhor. Senhor, você não está vendo, Senhor? Por favor, me ajuda. E Deus fala, não, desperte você. Você precisa despertar, porque eu já estou aqui do seu lado. Olha, veste aqui, meu filho. Agora precisamos, queridos, a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado pela força, o reino dos céus é tomado pela força. E essa força é o quê? Essa força diária deve ser exercida para Cristo, para as coisas espirituais. A vontade deve ser colocada do lado da vontade do Senhor. E assim nós vamos tomar o reino dos céus, receber aquilo que já é nosso. Queridos, que Deus, em nome de Jesus, ele faça essa obra hoje, amanhã e para sempre, até que o anjo termine sua obra aqui de selamento nessa terra. Para que em nome de Jesus não tenhamos mais essa mente carnal, porque essa mente carnal não tem como receber o selo de Deus. Então, se você hoje ainda tem lutado contra o temperamento, lutado contra alguma mensagem que você já recebeu, você já sabe o que é correto, mas você não consegue viver, você já sabe o raio-x do problema, a mente carnal. Então, o que é que você precisa fazer? Se dobre diante do Senhor. Passe agora mais momentos com o Senhor pedindo libertação, até que você receba, porque você vai receber essa libertação. Jesus prometeu isso, ele falou que ele ia lhe dar libertação completa. Queridos, essa libertação é uma coisa que eu preciso experimentar para poder levar as pessoas. Como que eu vou chegar para as pessoas e dizer, olha, existe liberdade em Cristo Jesus, se eu não experimentei essa liberdade? É o chamado para sair de Babilônia. Porque quando você chamar as pessoas para sair de Babilônia, ou seja, do pecado, as pessoas vão ver que você está livre de Babilônia. Você não anda em pecado, você não gosta das mesmas coisas que as pessoas ficam conversando no dia a dia. Sua conversação é elevada. Você está num caminho mais alto e as pessoas olham e dizem, uau, eu quero caminhar por ali também. E assim vai ser, queridos. Que Deus opere esse milagre em nós e que a mente carnal seja removida e recebamos hoje pela fé a palavra que está escrita. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se Deus está falando, a palavra pode cumprir isso em nós também. Que assim seja, queridos. Deus seja louvado. Vamos orar então? Vamos fazer uma oração nesse momento. Oremos. Pai amado que está nos céus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos no fim do tempo do fim e estar aprendendo, conhecendo e recebendo a mensagem do terceiro anjo. A mensagem, Senhor, que Ellen White queria ter participado, Senhor, daquele momento onde milhares sairiam pelo mundo pregando, com o rosto resplandecendo. Ela viu isso, Senhor. Ela viu. Ela queria ter participado fisicamente, mas não participou. Mas aqui está o teu povo. Pessoas que estão ouvindo esta mensagem, estão tendo tempo para digerir essa mensagem, estão tendo a oportunidade de entender melhor, para viver, para receber na mente e no coração a Jesus Cristo, para pregar com poder para o mundo. Nós sabemos que isso que nós estamos acabando de estudar aqui, em algum momento isso vai chegar para muçulmanos,
para hindus, para pessoas de outras religiões. E essas pessoas que já estão sendo preparadas pelo Espírito Santo, elas vão se converter em apenas um dia. Então lhe pedimos nessa noite, opere esse milagre em nós, agora mesmo. Por favor, que em nome de Jesus, Pai, nós recebamos a promessa do Espírito nesta noite. E que o seu poder atue, Senhor, de forma poderosa, grandiosa em nosso coração. Te agradecemos por esse privilégio e que não haja uma pessoa sequer nesta live ou pelo YouTube que depois de ouvir essa mensagem, no final acabe ficando sem o selo de Deus. Mas que todos que ouviram recebam o Espírito Santo e estejam preparados para quando o anjo do Senhor passar por aquela casa, ele encontre na testa daquela pessoa não mais uma mente carnal, mas a mente de Cristo. E que o anjo possa testificar desta mente que está nessa pessoa através do selo do Senhor. Que assim seja em nossa vida, Pai. Te agradecemos por tudo isso e te suplicamos pelo poderoso e sagrado nome de nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor.